Acompanhem comigo nesse terceiro domingo. Nós temos o tema Noite de Glória, onde eu sempre digo para vocês que o Senhor envia, derrama do seu Espírito para que a igreja seja equipada e preparada. É a igreja missionária que tem o campo de Baú para ganhar, seja equipada e preparada. Vamos lá? Capítulo 20, Mateus. Nós vamos ler a partir do verso de número 1, amém? Parábola da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os seus trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide-vos também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Diga comigo assim: no reino não pode haver ociosos. Todos foram chamados para trabalhar. Amém? Verso 5. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Olha que interessante, vai reparando, tem só o primeiro grupo que estava trabalhando, os demais estavam todos ociosos. Verso 7. E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aqui então, queridos, nessa noite nós vamos falar um pouquinho do chamado do Senhor. E nós temos aqui algo robusto da parte de Deus no que tange ao chamado e como Ele nos equipa. Então fique atento, na primeira parte dessa mensagem eu preciso lhe introduzir a vinha. A vinha é só a introdução. O forte da mensagem, o alimento pesado, ele vem para a gente falar do que é ser discípulo, porque os trabalhadores da vinha são os discípulos. Mas para você entender isso, vem comigo. Vou falar alguma coisinha rapidinho aqui sobre a vinha do Senhor. A vinha e os seus trabalhadores é o tema dessa parábola. Jesus, como bom rabino, ele ensinava muito por parábolas, né? Isso vem do contexto do histórico judaico. Os judeus têm o hábito de ensinar contando histórias. Isso é mais fácil para que as pessoas assimilem. E aqui ele usa a vinha, porque essa história não era estranha aos judeus. Se você observar Isaías lá no capítulo 5, e dos versos 1 ao 7, eu vou citando aqui, Fran, esses são vários, não precisa colocar. Eu não passei com antecedência, o que for importante eu vou te tá? Lá em casa, se você for observar Isaías dos 5, né, do 1 ao 7, você vai ver que o Senhor descreve Israel como sendo uma vinha do Senhor, uma plantação dele. E ali, nesse contexto, está sendo enfatizado a fidelidade de alguns e a infidelidade de outros. Porque dentro da vinha você vai encontrar todo tipo de pessoas. Como em todos os lugares da terra, meus irmãos, nós vamos encontrar todos os tipos de pessoas.
E ali, inclusive, o Senhor está usando Isaías para dizer o seguinte: eu esperava uvas boas, mas vieram uvas bravas. Então você tinha ali uvas bravas, uma colheita de algo diferente daquilo que foi plantado, daquilo que se esperava. Então a parábola da vinha era algo já conhecido dos judeus. Eles sabiam que Jesus estava falando de pessoas. E aí, dentro deste contexto, ele vai contar que este senhor da vinha sai e ele tem um primeiro grupo de pessoas que são recrutados para trabalhar. Esse primeiro grupo é interessante a gente observar, daqui a pouco a gente vai falar. Eles tiveram um contrato formal com o Senhor. Aqui para nós hoje seria o que? Um contrato de trabalho. Eles foram recrutados, contratados e começam a trabalhar. Mas este senhor, quando passa pela praça, vê muitas pessoas ociosas na praça, e ele então recruta também. Ele recruta um grupo na hora terceira, 9 da manhã, na hora sexta, ao meio-dia, na hora nona, às 3 da tarde, na hora 1/10, às 5 da tarde. E às 18 horas, porque quando a Bíblia fala do anoitecer, está falando das 18 horas, no calendário bíblico o dia termina às 18, né? A fim dali, e às 6 da manhã vai começar um outro dia. Então, no anoitecer, esse senhor da vinha, ele chega para fazer o quê? O pagamento. E no momento de fazer o pagamento, aqueles que vieram na hora 1/10, às 5 da tarde, eles recebem um denário, o pagamento proposto ali. E os que começaram bem antes, né? Porque esse senhor saiu na madrugada, eles recebem também um denário. E aí você vai ver a reclamação deles, né? Aquele que trabalhou só 1 hora recebe o mesmo que eu estou recebendo. Esses são os conflitos dentro da vinha. Por que aquele tem, eu não tenho? O meu líder gosta mais daquele do que de mim. Eu não vou produzir porque o irmão não deixa, porque o ambiente não é propício, porque tudo está contra mim. É mais ou menos isso que representa, né? Os trabalhadores reclamando, murmurando. E aí o senhor da vinha vai dizer assim, que o pagamento era dele, então ele fazia da maneira como ele desejava. E ele leva aquele grupo a uma reflexão: vocês estão murmurando porque eu estou sendo bom? Mas aqui eu quero vir com você nesse ponto. Existe aqui, aos olhos daqueles homens, uma grande discrepância, né? Alguns trabalharam o dia inteiro, outros trabalharam só por 1 hora, mas vamos observar aqui. Os primeiros recrutados, eu disse alguns minutos atrás, eles tinham um contrato formal de trabalho. Esses outros, eles foram apenas chamados. Não foi feito um contrato formal com eles, mas eles disseram: eis-me aqui. Nós vamos perceber aqui, quando o Senhor fala da vinha, Ele está falando de Israel e da igreja. De Israel você já percebeu, porque eu inicio contando para você, ou relembrando você, de Isaías 5, onde o Senhor já comparava Israel a uma vinha. Mas aqui, na parábola, Jesus está inserindo outros segmentos de pessoas, outros que foram sendo recrutados depois. E o ponto importante dessa mensagem é que tanto Israel quanto a igreja, queridos, foram chamados para uma missão especial e que está em andamento, que não vai parar, porque essa é a ordem e o comissionamento do Senhor. Isaías, no capítulo 2, se quiser projetar esse, capítulo 2, verso 3, se quiser projetar, pode, Fran? Você vai ver que Isaías, no final desse versículo, está dizendo: porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então os trabalhadores começaram primeiro, que foram recrutados primeiro. E eu traduziria esse versículo aqui como da seguinte maneira: diga comigo, Sião na mente. Fala comigo, Sião na mente, porque o que é Sião? É a lei. Sião na mente e a palavra no coração. Então, de Sião sai a lei, de Jerusalém a palavra. Sião na mente,
e a palavra no coração. Isso começa com Israel e isso se estende para a igreja, que somos os trabalhadores que foram sendo recrutados. Esse mesmo texto se repete também no profeta Miqueias, o capítulo 4 e o verso 2, de igual maneira. Lá no final do verso você vai ver a mesma orientação sendo dita: de Sião vem a lei, de Jerusalém a palavra. Porque eles recebem um contrato formal, eles são chamados ali naquele primeiro grupo, mas depois o Senhor vai estendendo esses chamados. Os primeiros trabalhadores, eles receberam uma aliança inquebrantável, como está lá em Jeremias 31:31, Jeremias 31:31, o Senhor fala da aliança que ele fez com Israel, que ele não vai quebrar. Em alguns textos, não esse de Jeremias, mas em outros você vai ver o Senhor dizendo: se o sol não nascer, se a lua não aparecer, eu quebro minha aliança com Israel. Enquanto isso acontecer, é sinal de que minha aliança está viva. Assim como o Senhor tem uma aliança inquebrantável com a sua igreja. Agora, tomando por base essa ordem de chamada de Deus, e falando que ele chamou o primeiro grupo, Israel, nós vamos ver como é que nós nos tornamos participantes disso. Olha que interessante. Agora eu preciso que projete para Romanos capítulo 11, os versos 17 ao 20, para você entender como estamos conectados nessa missão. Olha só, verso 17, apóstolo Paulo está falando, é muito profundo, o capítulo 11 de Romanos. E você estiver conosco nos treinamentos, em qualquer momento nós vamos falar dele, porque muita gente tem um entendimento equivocado, às vezes acha que Paulo falou mal de Israel, o contrário. Olha o que Paulo está dizendo, ele está explicando a ordem das coisas. E se alguns dos ramos foram quebrados, aqueles de Israel que não creram em Jesus, ou como eles mesmos, em Yeshua, tu, sendo zambujeiro, em outra tradução, na minha aqui vai dizer, tu que veio da oliveira brava, porque Israel é a oliveira brava é o quê? Aquela oliveira venenosa, tá? Tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aqui numa análise precipitada e equivocada, lá, o Senhor tirou eles e colocou nós. Não, está falando os galhos que foram quebrados, os que não creram. Os que creram continuam lá na oliveira. Nós fomos enxertados, tá? E se não te glories contra os ramos. Que ramos? Esses que foram quebrados, certo? E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que te sustenta. Sabe o que ele quer dizer aqui? Nós somos ramos, irmãos. Se nós nos gloriamos e nos ensoberbecemos contra a oliveira, alguém já viu um galho sobreviver sozinho, jogado ao vento aí? Fora da sua matriz, do seu tronco? Não. Paulo está orientando sobre isso, tá? Não é o ramo que sustenta a raiz que sustenta o ramo. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. O que ele está dizendo? Entende uma coisa, o Senhor trabalha com fé. Então, seja Israel ou seja a igreja, o ramo que não crê seca. Lembra de João capítulo 15? O que Jesus está dizendo? Eu sou a videira verdadeira. Está dizendo, eu sou a Israel viva de Deus, eu sou a palavra em movimento, aquilo que estava escrito, que veio para Moisés, olhem para mim, vocês vão ver tudo isso em movimento. Isso não quer dizer que ele revogou nada, ao contrário, está dizendo, eu estou aqui, é possível viver, é possível obedecer, Então, ramos da videira, e nós recebemos o que? Da mesma seiva. Então, a palavra, a doutrina vem de Sião, do primeiro grupo de trabalhadores, mas a frutificação vem de Jesus, vem de Yeshua, que faz a igreja frutificar, e todo aquele que crê nele como Salvador, ser israelita, também vai frutificar. Então essa é a ordem da chamada, dos trabalhadores, e todos nós estamos enxertados, tomando da mesma seiva. Sabe que seiva é essa?
é a palavra de Deus. Se você for em Israel, você vai ter lá a Bíblia. Aqui, quando nós abrimos, a mesma palavra de Deus que alimenta a Israel, alimenta a igreja, que alimenta a igreja, alimenta a Israel. Agora, olha uma coisa interessante. Olha como o Senhor, através dos profetas, ele já falava da necessidade de mais trabalhadores. Agora, Isaías 2:2. Isaías 2:2, pertinho de 2:3. Eu li 2:3 com você agora. O que de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra. Mas olha o que o Senhor está dizendo no verso 2: acontecerá nos, o que está escrito lá? Nos últimos dias, que se firmará no monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as Israel e todas as nações. Agora, Lucas 13:29, para não ter dúvida, né? Para não ter dúvida, em Lucas 13:29, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Então, mais trabalhadores seriam recrutados. Deus já estava dizendo isso através dos profetas. A missão de Israel e da igreja é a mesma, meus irmãos. Guarda isso. Se você vai anotar alguma coisa, anota isso. Qual é a missão? Fazer do mundo um lugar melhor. Mas, pastora, diz a palavra que agora tudo é caos, é o final, tudo é ruim. Tá? E se fosse para a gente cruzar o braço e dizer, tá, tudo é ruim, deixa ser ruim, nós estaríamos ainda aqui, igreja? Nós somos embaixadores do Senhor, nós somos agentes do Senhor. Esse é o segredo. Aonde é um ponto de luz, as trevas têm que sair. As portas do inferno não prevalecerão quando a igreja avançar. A igreja, assim como Israel, precisa ser um ponto de esperança. A igreja precisa ser um ponto de esperança também, meus irmãos, para as nações, para as cidades, para as pessoas, trazendo para a nossa realidade local, para esse bairro, um ponto de esperança. Então é possível fazer do mundo um pouco melhor? Claro. Por quê? Exatamente. Como é que se faz do mundo? Como é que nós cumprimos essa missão de fazer do mundo um lugar melhor? Por meio de pessoas transformadas, e essa palavra-chave, transformação, pessoas transformadas pelo conhecimento da palavra de Deus. E quando eu digo conhecimento, eu bato aqui porque é lá dentro, é aquela palavra que entrou e começou a transformar e começou a mudar tudo dentro da vida de uma pessoa. O método dado por Jesus, e aqui eu já encerro essa introdução, o método dado por Jesus em Mateus 28:19. Ide e fazei discípulos. E eu sei que você vai pensar, e pastora, mas eu já ouvi tanto isso, eu já vi discipulados que acabou que eu achei que não deu resultado, que acabou que eu achei que não mudou muita coisa, e às vezes, irmãos, vira um jargão para a pessoa, e de fazer discípulos, amém, e de fazer discípulos, amém. Mas vamos mergulhar um pouquinho nisso, falando da vinha do Senhor. Se a parábola da vinha vem para nos esclarecer que tanto Israel quanto a igreja tem a mesma missão, que é transformar o mundo num lugar um pouco melhor, através do quê? De pessoas transformadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Então nós já temos uma base. Aqui está a igreja do Senhor, e eu creio que ela é a base. Essa palavra precisa estar produzindo transformação dentro do teu interior todos os dias. Alguma coisa precisa estar sendo transformada todos os dias. Irmãos, isso hoje é tão latente e é tão visível que dentro dos processos de desenvolvimento pessoal, você vai ver as pessoas que são treinadores, né, de pessoas nas empresas, eles ficam estimulando o quê? As pessoas avançarem, as pessoas encararem desafios, as pessoas romperem. Existe um termo muito usado, que é
crença limitante é a pessoa. O que é isso? Algo que a pessoa entende, que ela acredita que aquilo é uma barreira, ela precisa romper aquilo. O que é isso? Senão a transformação. Que quando tentamos só pelo lado da nossa alma, só pelo lado almático, não funciona. Mas quando nós recebemos da palavra e quando isso entra no nosso espírito, nós rompemos barreiras que nós não imaginávamos nem que existia. Porque o Senhor começa a esquadrinhar, como o salmista dizia, o Senhor começa a esquadrinhar o nosso interior. E aí Ele começa a nos mostrar. E aí, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos rompendo no jejum, na oração, e a misericórdia de Deus vai se manifestando sobre as nossas vidas. Então eu quero que você encare essa tarefa, essa missão no início desse ano, com fé, com esperança, que você desperte, que o Senhor te chamou, não para ficar ocioso na praça. Sabe por que na parábola Jesus está dizendo assim, alguns trabalhadores são encontrados ociosos na praça? Porque com o decorrer aí dos séculos, foi se criando um hábito na igreja, que não vem da igreja primitiva, que é o quê? Um grupo que é encarado, aqueles irmãos, eles são um ministério, olha ali a pastora, o diácono, eles fazem. Eu venho aqui para ver, porque eu não tenho capacidade, eu não sou essa pessoa assim envolvida, então eu sento aqui, escuto e vou embora. Gente, não, nunca foi assim. Os trabalhadores ociosos, porque o Senhor sabia que com o passar do tempo haveria uma certa acomodação, não é nem de quem chega, mas é um ensinamento que foi se deturpando, porque na realidade, quando você pega a igreja do século I, a igreja primitiva, ela era um formigueiro, todo mundo trabalhando, todo mundo se movimentando. Aquela pessoa que chegava como você um dia chegou e recebeu Jesus e passou pelas águas do batismo. Daqui a pouco, se era uma mulher, ela estava se movimentando com um grupo de mulheres, se era um homem se movimentando com os homens, os jovens, as crianças, e esta igreja estava sempre em ação, em oração e com a palavra. E esta igreja, então, à medida que Deus permitia, ela se multiplicava com qualidade. Ela ia transformando uma casa, ela ia transformando uma rua, ela caminhava transformando a vida de um aqui, de outro ali, de um colega de trabalho. E aquele crescimento pequenininho que às vezes a gente não percebe, mas daqui a pouco você olha e tem um montante de pessoas alcançadas por esta palavra. Então, queridos, na igreja não pode haver trabalhadores ociosos na praça. Todos são chamados. Todos foram, e aí você fala assim, pastora, mas lá no fim do texto vai falar, muitos foram chamados, poucos escolhidos. Porque Deus passou uma peneira assim, então eu não fui escolhido, eu fui tirado. Não é isso que a palavra quer dizer. Dentre alguns sentidos, essa palavra fala dos selados de Deus, mas dentre os sentidos que essa palavra nos é dada, dentro do contexto da parábola da vinha, significa o seguinte: poucos perseveram até o fim. O que está dito lá em Mateus 24? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso se encaixa aqui. Muitos são chamados, mas poucos perseveram, meus irmãos. E alguns se enganam até dessa maneira. Que bom, não, passou uma peneira, eu não fui chamado. Eu não tenho chamado, não. Todos têm. Deus te chamou para algo grande. Deus te chamou porque tem um propósito. E agora rapidamente vem comigo. Se o método dado pelo Senhor para cultivar a vinha está lá em Mateus 28, 19, e é algo que para nós não pode ser um jargão, e de fazer discípulos. Primeira coisa que a gente aprende com isso, que eu preciso ser discípula a vida inteira. Sabe por quê? Nós vamos dentro da palavra, o que significa discípulo no hebraico. O que significa discípulo no hebraico? E uma das coisas que é muito interessante de nós compreendermos dentro do significado da palavra discípulo é que discípulo é aquele que está sempre aprendendo para sempre ensinar. Então, muitos têm a ideia do discipulado assim, aquele discipulado geral de igreja. Vamos fazer o discipulado por um tempo, ok?
A gente já teve aqui níveis de escola, passei por 1, 2, 3, estou pronto. Primeira coisa, fala comigo, eu nunca estou pronto. Eu nunca estou pronto. Enquanto eu tiver vida, eu vou aprender e o Senhor vai me aperfeiçoar. Essa é a maior verdade, meus irmãos. Existe aquela frase, do amante do conhecimento, que ele diz o seguinte, as pessoas dizem até do sábio, para a gente entender melhor. O que o sábio fala? Tudo que eu sei é que nada sei. Porque quanto mais você aprende, mais você vai enxergar que a vastidão das coisas que você não conhece é sempre maior. Eu estava ontem aqui, nós estávamos na aula de canto, comentando algo com a professora, que é muito perceptível em várias áreas da nossa vida. O canto e o instrumento. Não tem como falar assim, gente, vou fazer 1, 2 anos de instrumento e depois, não tem mais nada para aprender. Quem toca é assim? O canto eu faço 6 meses ali e está tudo bem. Você vai perder tempo, desculpa. Porque você vai começar uma coisa que você não vai terminar. Seja da maneira que for, uns podem ir para a aula e se dedicar, com o apoio de um professor, outros vão ali encaixando nos seus horários, mas a verdade é, e estou dando exemplo, que é uma área que, muito perto de nós, louvor. Você nunca está pronto. Então eu faço alguns anos de teclado, e enquanto Deus der graça, que Deus abençoe nossa professora por muitos anos aqui, eu vou estar aqui no canto também. Porque não fica pronto, irmãos. É sempre um aquecimento da voz, é sempre uma técnica diferente, é sempre algo que precisamos aperfeiçoar. Assim é na sua profissão. Quantas vezes a pessoa termina uma graduação, faz uma pós-graduação, dentro da empresa não tem sempre algo ali para trazer técnicas novas, para trazer algo diferente para você, ou é uma palestra, ou dentro do ambiente empresarial, onde cabe muito bem o coach, ele é aplicado. Não é assim? Ninguém fica parado, gente. Ninguém fica estagnado. Se você for observar, assim de memória, não lembro de alguma área que você fala, isso aqui pronto, acabou. Esse nível de conhecimento está ótimo. O que acontece com a gente? A gente começa a decrescer. Esses dias eu estava ouvindo uma moça falando dos seus empreendimentos, das suas realizações. E ela disse uma frase que eu lembro que minha mãe sempre falou isso: o saber não ocupa espaço, e o tempo vai passar, você fazendo ou não, então faça. Esses dias eu achei em casa uns 10 ou 12 guardanapos que eu pintei com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade fui fazer um curso de pintar guardanapo, e aí eu queria trabalhar com os 12 anos de idade, ninguém dá emprego na minha cidade, então a rua que minha mãe mora, rua da feira até hoje, a gente botava lá no varalzinho e eu ganhava meu dinheirinho porque eu vendia guardanapo. E quando eu fui para o curso, ela disse assim: o tempo vai passar, você fazendo ou não o curso, e o saber não ocupa espaço, faz. E aí eu estava ouvindo essa moça, e essa moça falou assim: eu já tenho uma graduação numa área, mas para estimular os filhos, eu e meu marido, nós conversamos em família e dissemos para os filhos: todos nós vamos fazer algo agora, e todos nós vamos ter que alcançar uma graduação. E é dentro do esporte. Ela falou: e para eu alcançar a graduação vai demorar 10 anos. Ela falou: aí eu olhei e falei assim: puxa, mas eu vou fazer isso por 10 anos? Ela falou: por outro lado eu pensei, a vida pertence a Deus, que Ele me dê vida. Eu não pretendo morrer daqui 10 anos. Então, se eu não pretendo morrer e o saber não ocupa espaço, por que eu não vou fazer? Então seja uma pessoa disposta a aprender, e tudo que você puder agregar, lembra disso. O tempo vai passar, você estudando ou não, você se aperfeiçoando ou não, você se aplicando a palavra ou não, o tempo vai passar. E se o tempo passar e você não gerar, porque você foi chamado para gerar, você vai se frustrar. Quantos anos eu estou na igreja? 10 anos, 15 anos, meu Deus, o Senhor me chamou para nada. Não, Ele te chamou sim, é que você ainda não disse o eis-me aqui. Tudo que vai acontecendo, perceba uma coisa, você mesmo se poda. Eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir, eu vou estar muito cansado, Então você não recebe combustível. Se você não recebe combustível, como é que o carro pode andar?
Então lembra disso e guarda, anota essa primeira premissa. O discípulo é aquele que está sempre aprendendo para sempre ensinar. Aprender a vida toda, meus irmãos, e sobretudo o que? A palavra de Deus, porque ela é infinita e ela é ilimitada. Aí a gente vamos pegar, a gente costuma dizer assim, vamos para o show do hebraico. O que é esse show do hebraico, pastor? É um show de conhecimento. Vamos pegar, projeta para mim agora então, Fran, aquele primeiro, vamos pegar para você entender bem tudo o que está dentro da palavra discípulo. Você quer ver? Aqui que apaga aqui, gente? Né? Olha lá, ó. Tudo que está dentro da palavra discípulo, porque não é à toa que o Senhor compôs ali as 22 letras do hebraico, não é à toa que quando você olha para um contexto em hebraico, você entende a história por trás da história. É isso que o hebraico conta, a história por trás da história. Então, quando a gente lê, transliterado do hebraico, a palavra discípulo é talmid. Fala comigo, talmid. Isso é o plural. Se fosse discípulos, seria talmidim, tá? Então, talmid. E aqui embaixo, depois a gente vai pôr maior para você, por enquanto aqui, a gente tem a palavra discípulo escrito em hebraico. Lembrando que o hebraico a gente lê ao contrário, gente, ó. É sempre, quando a gente escreve no português, aqui está ao contrário, né? Mas é da direita para a esquerda. E o hebraico escreve-se da esquerda para a direita. Então, o discípulo a gente lê daqui para lá. Mas aqui no hebraico a gente vai ler de lá para cá. Deu para entender? Porque sempre é o inverso da nossa escrita. Então, talmid é aquele que sempre está aprendendo com o objetivo de ensinar. Isso a gente já viu. E o principal foco desse ensino, sabe o que é o principal foco desse ensino? É transformar esse discípulo, essa pessoa, fala comigo, em sabedoria, em conhecimento, e agora vem o principal, em comportamento. Fala comportamento. Porque é no comportamento que está a transformação, gente. O comportamento só muda quando lá dentro mudou. Então veja que o discipulado não é um tempo fixo. Nós temos que ser discípulos a vida inteira. Eu sou discípula, eu estou sempre aprendendo, eu fazendo cursos, aprendendo com quem tem mais conhecimento do que eu. E assim você tem que buscar dentro da igreja, dentro da palavra de Deus. Se não houver esse objetivo, que objetivo, pastor? Da transformação de uma pessoa em sabedoria, em conhecimento, em comportamento, querido, isso não é um relacionamento de discipulado. Este suposto mestre não é um mestre e o suposto discípulo também não é um discípulo. Uma vez eu ouvi uma frase assim: o meu discípulo está me ensinando. E num primeiro momento você fala, que bonito, mas isso é preocupante. Isso significa que aquele que se propôs a caminhar com alguém não tem o nível de maturidade necessário, não tem o nível de conhecimento necessário. Aquele que está começando conhece mais do que aquele que se propôs a caminhar junto. Então, por isso a gente vê as pessoas se frustrando muito aqui e acolá, e não dando certo, e se decepcionando. Por quê, queridos? Porque nós temos, nessa mensagem, nós não estamos olhando aqui, acho que no final o pastor vai lançar um desafio de discipulado, aí deixa eu ver quem eu vou discipular. Não. Nós estamos olhando para dentro de nós. Eu tenho sido discipulado, eu tenho sido discípulo de Jesus, eu estou ativo. Olha, eu estou ocioso na praça, está errado. Um discípulo nunca está ocioso. O discípulo sempre está com a mão na massa, ele sempre está trabalhando, ele sempre está ajudando. Um pouco mais do que é ser discípulo, E agora a gente vai pegar essa palavrinha que está embaixo aqui, vamos pegar só o hebraico. Fran, pode tirar esse primeiro e nós vamos prosseguir no slide. Vamos analisar rapidamente as letras que compõem a palavra discípulo para ver tudo que o Senhor nos entregou. Fala comigo, o Senhor me entrega muita coisa. Você quer ver quando Ele te chama de discípulo? A primeira palavrinha, então, de lá para cá, essa aqui, do cantinho, ela parece uma porta, não parece? O nome dela é Tav. Essa aqui é a palavra discípulo, separando letra a letra, aquela é a letra Tav.
O que a letra Tav fala para mim sobre o discipulado? Ela fala da cruz, ela fala de um ponto, ela fala de um marco, ela fala de uma decisão. Fala comigo, decisão. E é interessante, irmãos, que a letra Tav, ela também inicia a palavra aluno. O que é um discípulo? Ele é um aluno. E toda vez que eu falar discipulado, não pensa em algo formal, mas pensa naquela pessoa do seu trabalho que te pede um conselho. Pensa naquela pessoa que você observa que está faltando nos cultos, e quando você liga para ela, fala: irmão, eu estou precisando de oração, eu estou assim, e começa a passar para você a dificuldade que ela está vivendo. Tudo isso, meus irmãos, porque o discípulo, lembra, ele está aprendendo para ensinar. E é por isso que nós não podemos estar ociosos. Se nós não estamos neste ciclo, nós estamos parados, nós também estamos enfraquecendo. Então, há um segredo. Se você quer se fortalecer, não quer enfraquecer, não pare. A palavra Tav vai falar de uma decisão. Se tiver que marcar cruz, ponto, guarde decisão. Ela também inicia essa palavra aluno, ou a palavra discípulo. Isso significa que para ser um discípulo é preciso tomar uma decisão. É mais do que isso, precisa tomar a cruz. Lucas capítulo 9, verso 23. Nós vamos manter a palavra aqui, porque você vai lembrar deste versículo. Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Jesus não está falando de você pegar um madeiro, você sabe disso. Jesus está falando das renúncias necessárias. Sabe por quê, meus irmãos? O discípulo, uma das coisas que o define, você vai ver daqui a pouquinho, é o compromisso. O que difere, eu estou adiantando algumas coisas, o que difere a multidão de um discípulo é o compromisso. E a multidão é volúvel. A multidão que recebeu milagres, outrora, estava querendo apedrejar o Senhor, porque eles queriam multiplicação de pães de novo. O Senhor teve que sair e disse: eles vão me apedrejar. A multidão que estendeu lá, que colocou as roupas sobre a jumentinha, que balançou os galhos, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Daqui a pouco, eles estavam na Via Crucis, ali acompanhando o sofrimento de Jesus, e alguns até se inflamando contra ele. Então, a multidão é volúvel, a multidão é comum, a multidão não faz diferença, mas os discípulos são aqueles que fazem diferença, são comprometidos. Você perceba que, usando o mesmo contexto desse momento de dor que Jesus passou, embora no início, pelo medo, eles tenham fugido, exceto Judas, né, que de fato traiu, eles tiveram o seu arrependimento. Pedro chorou. Você vê que depois eles estão ali no cenáculo em oração. Por quê? Porque o discípulo, uma das marcas dele é o quê? Compromisso. E para ter compromisso, a gente tem que renunciar. Quando você fez um compromisso de casamento, você se comprometeu com o marido, com a esposa, e você renunciou a toda e qualquer outra pessoa. Não é assim? Quando você faz qualquer tipo de compromisso na sua vida, quando você escolheu estudar na escola, uma graduação, um curso técnico, você não renunciou a muitas outras coisas? Chegar naquele dia, naquela hora, era aquele compromisso. Às vezes tinha festa, às vezes tinha convite, de tanta coisa, você dizia: não, hoje eu tenho aula. É ou não é? Compromisso. Na igreja também, gente. Mas é que a falta da clareza para muita gente deixa aquela questão de assim: não, mas de vez em quando dá para ficar ocioso na praça. Porque eu também preciso viver a minha vida. Queridos, quando nós consagramos o nosso tempo a Deus, nós temos tempo para todas as outras coisas. Às vezes não temos porque somos desorganizados, mas se organizarmos, tempo é igual a finança. Entrega o que é de Deus e Ele suprirá aquilo que você precisa. Então, a marca da palavra Tav é uma tomada de decisão e renúncia. 2026, eu vou fazer um compromisso com o Senhor. Eu vou me agregar no reino.
eu vou me envolver. Eis-me aqui, irmã. Eu vou ajudar o diaconato, eu vou me envolver com algum grupo da igreja, eu vou me envolver em algum departamento. E dia a dia eu vou estender a palavra que eu tenho aprendido para quem me pedir socorro. E eu sei que lançando a rede em tantos lugares, tem peixinho que vai embora. Não é assim que acontece com o pescador? Tem peixinho que morde o anzol, às vezes até leva o anzol embora, mas mais hora, menos hora vem um peixe, ou na rede, ou na vara. É ou não é? É que o pescador, ele está sempre pescando. Então, se você entender isso, se quando você está preparado, Deus, ele coloca as pessoas no caminho. Você não precisa falar, bom, hoje é o dia, bom, hoje eu vou sair, é hoje que eu vou encontrar alguém, e de repente se frustra. Puxa, eu falei com tanta gente, ninguém veio na igreja. Esteja todos os dias preparado. Quando menos você esperar, aquela pessoa que você não pensa e não acredita, o anzol vai pegar. Eu conto para vocês, agora só um pedacinho para você lembrar como isso é real. Eu era uma das pessoas que as pessoas entendiam que não iria na igreja, por causa do outro segmento que a gente tinha. Então, eu não vou na igreja crente. Já viu alguém que fala assim? Eu não vou na igreja crente. Não me chama para ir na igreja crente, eu não vou. E era tão assim que eu trabalhava numa lanchonete de domingo, e o meu tio estava pregando para um rapaz do meu lado. Ele não estava pregando para mim, ele estava pregando para um rapaz do meu lado, falando e falando com o moço. E de repente, irmãos, a minha irmã já tinha posto lá a sementinha, porque ela sempre falava para mim, vamos na igreja? Vamos na igreja? E ela não desistia. Eu fui uma vez só, fazia 6 meses, não voltei. Ela não desistia. E com certeza ela orava também. Nesse dia o meu tio estava pregando com outro rapaz. Aí eu falei assim, então me leva na sua igreja? Ele quase desmaiou. Ele, você? Aí eu falei, meu Deus, o que eu falei? Você viu? Eu falava com Deus, mas não queria ir na igreja. O que eu falei? Levo, não, levo e tal. E dali, irmãos, eu entrei pela segunda vez na igreja crente e nunca mais eu saí dela. Então, esteja sempre preparado. Às vezes você está pregando para alguém, você fala, esse vai, não vai o outro que você nem estava falando com ele, mas ele captou, a palavra entrou. Então, vale a pena. Faça com Deus um compromisso. Seja diferente esse ano. E agora o que eu falei para você por cima, mas agora para você entender melhor, o que difere um discípulo da multidão, olha só, fala comigo, é a consistência. O que é consistência, irmãos? É algo forte, é algo robusto, né? Então aquela coisa assim, eu vou lá na igreja, agora eu não vou não. Eu vou lá na igreja, irmãos, não me chama para nada não, irmãos, porque eu não posso. Não, seja consistente. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero ensinar, eu não quero ser a vítima, eu quero ser o soldado que está ali no campo de batalha vencendo as guerras do Senhor. O que difere o discípulo é a consistência. Outro ponto, fala comigo, frequência. Discípulo é frequente, discípulo é abundante, que se expressa, consistência e frequência gera o compromisso diário com o reino de Deus. E aí você entra nesse ciclo maravilhoso. Então a palavra Tave, essa primeira aqui, ela vai falar de uma decisão que implica em renúncias. Mas se você não fizer as renúncias, a sua vida continua como está. Mas se você renunciar, coisas novas virão. A maior marca do discípulo é o compromisso, irmãos. Portanto, esse evangelho light pregado por aí, diz assim, Deus te ama, assim como você está, não precisa mudar não precisa aprofundar não, vem aqui ver os nossos eventos e está tudo muito bom. Isso não é verdade, isso não é bíblico. A palavra de Deus nos faz entender o seguinte, Deus diz assim, vem como está, mas em seguida deixa Deus te transformar. Romanos capítulo 12, verso 2 mostra isso. Agora imagine você ficar usando a fala popular, cozinhando uma pessoa em banho-maria a vida inteira. Tá bom assim, irmão, de qualquer jeito, tá bom assim, tá batendo a cabeça, tá se machucando, não tá se envolvendo nem crescendo. Não, tá bom, irmão, porque se eu falar, o irmão pode parar. O irmão já está parado.
O nosso papel é ensinar. Deus tem algo poderoso a fazer na sua vida. Deus quer te levar a um nível maior de relacionamento com Ele. Deus traçou um plano maravilhoso para você. Não fique parado, não. A primeira letra é Otávio, vem comigo. Essa segunda aqui, ó, tá vendo? É a letra Lamed. Fala comigo, Lamed, que compõe a palavra discípulo. O que a gente tem dentro dessa letra? Essa letra parece um cajado do pastor, não parece? Aquele cajadinho que o pastor pega aqui, ele é meio curvadinho. Exatamente isso, ela significa o cajado do pastor. E o cajado do pastor significa autoridade. Quando você toma uma decisão, como por exemplo agora, janeiro de 2026, eu vou me aprofundar, eu vou me envolver com o reino de Deus, eu vou me aplicar com a palavra, eu quero crescer no relacionamento com Deus. Quando você toma uma decisão assim e ouve o chamado para ser um discípulo, você entra num caminho de autoridade que começa a ser gerado dentro de você. Sabe por quê, meus irmãos? É um ciclo. Quando a palavra ela entra no seu comportamento, para você saber o nível que a autoridade começa a ser gerada, é quando você começa a mudar comportamentos. É quando você entende o seguinte: isso aqui que eu estou fazendo, a palavra, então eu vou mudar isso. Porque muitas vezes as pessoas entendem, mas não mudam, é a maioria dos casos. Isso aqui a palavra fala assim, mas aí vem a famosa frase: Deus me entende. Não, o que Deus está entendendo é que a palavra está sendo dada e você não está recebendo, não está cumprindo. E aí Deus se entristece, porque Ele queria ministrar sobre você aquela bênção que está preparada, mas a bênção não chega, não encaixa. Porque, no mais das vezes, o acusador está lá dizendo: olha aqui a cédula contra ele. Pastora, mas a cédula Jesus já riscou, aquela que era maior e que nos condenava a eternidade. Agora, as coisas do dia a dia, meus irmãos, as coisas do dia a dia, como foi no caso de Acabe, o acusador acusando e ceifando a vida dele, como foi no caso de Jó, as coisas do dia a dia, no que depende de Jesus está tudo feito, mas as coisas que dependem aqui do nosso cotidiano e da nossa obediência. Falando, eu citei aqui o apóstolo Paulo, e cabe bem uma coisa que a igreja precisa entender, que muita gente argumenta isso, cabe aqui dentro desse ensinamento. Às vezes as pessoas falam assim, pega um escrito de Paulo e diz assim: então, porque Paulo falou que Jesus já nos livrou de toda a maldição da lei, então agora eu posso tudo. Irmãos, primeiro que Paulo não está dizendo que a lei era maldita. Paulo ali está falando de Deuteronômio capítulo 28. Você já leu o capítulo 28? O Senhor começa anunciando bênçãos, e mais ou menos no verso 15, lá no verso 1 do 28, ele vai dizer o quê? Se atentamente ouvirdes e obedecerdes a voz do Senhor teu Deus, então virá a prosperidade, a proteção, serás cabeça e não cauda. Mas a partir, talvez ali no verso 15, o Senhor vai dizer: se não ouvirdes e não obedecerdes, as maldições. Paulo está falando daquele texto. Paulo está falando assim: a obediência nos protege das maldições elencadas como um alerta na lei. E assim, quando nós obedecemos, nós somos livres daquelas maldições. Por quê? Porque a princípio nós não tínhamos nem acesso ao Pai ou à salvação. Jesus vem e risca a cédula e faz o que ninguém podia fazer, abriu para nós um novo e vivo caminho. Mas existem as nossas tarefas cotidianas, aquilo que depende de nós, e que se Cristo entrou e chegou em nossas vidas, a mudança no comportamento. Então, esta questão do comportamento do discípulo ser modificado, toca nisso. Quantas coisas as pessoas sabem que precisa mudar, mas não, eu mudo, depois eu mudo. Aí o que acontece? A bênção está lá retida. Mas é só uma desobediênciazinha, mas há uma legalidade grande ali. Então, veja só, quanto mais a palavra de Deus ela entra no seu comportamento, você fala assim: meu Deus, olha, estou maravilhado com o que está acontecendo comigo.
eu estou tendo mudanças, o Senhor está operando, porque você abriu o coração. Quanto mais a palavra de Deus é demonstrada no seu comportamento, mais autoridade é gerada na sua vida. E essa autoridade atrai, as pessoas começam a olhar e observar o seu testemunho, a sua pregação sem falar, e começam a se interessar. O que está gerando isso em você? Então, a palavra lamed fala da autoridade que pode ser gerada quando de fato a gente diz: Jesus, eis-me aqui e eu quero seguir como o Senhor fez. Aí você vai olhar para Jesus, você vai ver que nos dias em que existia o reunir e o congregar do povo judeu, que para eles era no sábado, numa sinagoga, todo sábado Jesus estava lá. Você vai ver que de uma cidade ele ia para outra, sempre fazendo o quê? Ensinando a palavra de Deus. E os discípulos estavam o quê? Estavam junto ali. Não tinha aquela coisa de é o dia tal, o dia... Não, eles estavam envolvidos ali. A próxima letra que a gente observa aqui, ó, conta comigo, 1, 2, a terceira letra, que tem ali, né? Ela parece, a primeira parece uma casinha, essa aqui é uma cabaninha, e tem uma bandeirinha aqui, né? Para ficar fácil de identificar. Essa é a letra Mem. Fala comigo, Mem. É como se você falasse um amém, não com M, mas com M. Mem. Essa é a letra das águas. Olha, irmãos, quantas bênçãos significa ou está dentro de alguém que é discípulo. Essa é a letra das águas, é a letra da vida. Olha o que Deus quer que frutifique na sua vinha. Esse é o primeiro som do bebê. Você já viu quando o bebê começa a mexer, que ele começa a... Aí as mães até aproveitam e falam: tá vendo? Vai falar mamãe, não é papai. Mas o bebê não está esboçando nada ainda. Ele está fazendo... Por quê? Esse é o som da água que ele escuta enquanto ele está no útero. É o primeiro som com o qual ele convive e ele começa a reproduzir. Simem é a letra das águas, é a letra da vida. Fala comigo, é a letra do novo. Fala bem bonito, senão o pessoal vai pensar que tem duas pessoas ali. A letra do novo. Começou a melhorar, dá para pensar que tem 10, mas graças a Deus tem bem mais, né? Daquilo que está, olha que bênção, daquilo que está sendo gerado em você, quando você está envolvido com o reino de Deus. Olha a diferença que há, irmãos. Quando você não se envolve, a vida cristã parece que vira monotonia, não é? Nada acontece, aí não sei, aí as pessoas começam a sentir um vazio. Às vezes elas começam a passear de lá para cá, daqui para lá, procurando não sei o que, elas não sabem, elas não encontram. Porque a vida cristã não é para ser vivida assim. Por que Jesus falou: ide por todo mundo e fazei discípulos? Quando ele fala assim, ele está falando com quem? Com pessoas que estão chegando? Não, ele está falando com discípulos já formados. Então o reino precisa ser formado de discípulos. E isso eu não estou dizendo de uma carteirinha. Eu não estou dizendo de alguém dizer: não, mas eu estou num discipulado. Eu estou dizendo de tudo isso que a palavra está dizendo. Toma uma decisão, se joga no reino, diga: eis-me aqui, eu quero servir. Deixa a palavra de Deus entrar no teu comportamento, gerar autoridade na sua vida. E quando isso estiver acontecendo, coisas novas começam a ser geradas dentro de você. A cada ciclo de tempo, Deus gera coisas novas. Irmãos, hoje eu estava em casa e Deus começou a colocar no meu coração desde ontem: faça uma live de oração, batalha espiritual, faça lives, e eu estou lá, e eu ia começar a preparar a mensagem. Eu estou falando isso diante de Deus para vocês. E aí eu coloquei, antes da mensagem, eu falei: bom, depois eu vou terminar muito tarde, coloquei lá no grupo para os irmãos, fazer uma live para gente. E é tipo o que isso? É como um discipulado, né? Tá, terminei de colocar para os irmãos lá, venho para a mensagem. Deus começou a me dar a mensagem, eu comecei a preparar. Quando eu terminei, eu falei: Senhor, mas a mensagem é para que o Senhor me deu. Então os irmãos vão pensar que a mensagem foi preparada de acordo com o que vai acontecer. Mas isso é o Espírito Santo trabalhando, meus irmãos. Dia 20, voltamos ao quê? Ao treinamento. O que nós estamos falando? De aperfeiçoamento pela palavra. Então coisas novas vão sendo geradas e nós nem sabemos. Quando termina, você fala: Senhor, o Senhor trabalhou com perfeição
trabalhar. Por isso nós nunca podemos estragar o reino colocando técnicas humanas, estratégias humanas. Deixa o Espírito de Deus trabalhar, porque tudo sai com perfeição, irmãos. E aí, quando você entra nesse círculo do discipulado, nessa espiral de Deus, a sua vida não estagna nunca. Deus está sempre gerando coisas novas. Deus está sempre gerando coisas novas. Faça isso, aquilo e aquilo outro. Eu até disse para o pessoal na reunião, falei, tem algumas coisas aqui, até a nível de conferências, mas eu quero amadurecer com Deus. Então não faço nada pondo o carro na frente dos bois. E Deus começou a me dar algumas coisas que no tempo certo a gente traz para a igreja. Quando você é um discípulo, sempre algo novo está sendo gerado dentro de você. Então olha aqui comigo, ó, quando alguém toma uma decisão de ser discípulo, a palavra vai entrar e vai começar a transformar o comportamento, a autoridade vai ser manifesta na sua vida, algo novo começa a ser gerado dentro de você. Agora, pastor, o que é esse algo novo que começa a ser gerado dentro de mim? Para te responder, eu tenho que ir para a próxima letra. Você está vendo essa bem pequenina aqui, ó? A penúltima letra, lembra que a gente está vindo de lá para cá? Essa pequenina letra é a letra Yud. Fala comigo, Yud. Yud é a letra que está no nome de Deus. Quando a gente olha para o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re. Yud é a letra do nome de Deus. Isso já é esplendoroso, mas tem mais. Yud é a letra da mão. Faz assim com as suas mãos, ó. Yud é a letra da mão, que significa ação. Então, quando alguém toma uma decisão, eu vou ser discípulo, eu vou ser de Jesus, eu vou ser aquela pessoa que está ali, pinga na igreja, né? Dá uma pingada aqui, volta aqui. Não, Senhor, eis-me aqui. 2026 vai ser diferente. Eu estou entrando para o reino, eu estou dizendo, eis-me aqui para o Senhor usar a minha vida. Tomou a decisão. Você vai sentir algo novo na palavra, a palavra transformando você, uma autoridade chegando para você. E aí você vê que algo novo começa a ser gerado. O que é esse algo novo? A letra mão fala da ação. É uma nova maneira de agir, que eu acabei de falar. Uma maneira guiada pelo Senhor, uma maneira direcionada por Ele. Olha aí a mudança de comportamento chegando. Porque agora, vamos lembrar do que Paulo fala? O que eu não quero fazer, eu faço. Opa, mas agora eu tenho um compromisso de renúncia. Eu não quero fazer, eu quero fazer, eu faço. Não vou fazer. Não vou fazer, eu tenho compromisso com o Senhor. E aquilo que eu não devia fazer, me pego fazendo. Eu tenho um compromisso de renúncia. E se eu tenho um compromisso de renúncia, eu estou ali dia a dia no meu devocional, aos pés do Senhor. Eu estou na igreja, eu estou sendo discipulado. Eu estou na live, estou recebendo a palavra de Deus, eu estou em oração com meus irmãos, o corpo de Cristo, eu estou sendo fortalecido. Então eu não vou tocar. Se eu tivesse só, poderia cair, poderia tocar, mas eu não vou tocar. Eu vou olhar para diante. A letra Yud é a letra da mão, significa ação. Agora, a decisão, a autoridade está em você, as coisas novas sendo geradas em você, novas atitudes, novas ações, tudo que você aprendeu e o que você ainda vai aprender, você coloca em prática e vai viver. Esse é o resultado de um verdadeiro discipulado. Você coloca em prática. Acabou aquele engano do inimigo? Não, isso é muito difícil, você não consegue não, você não está nesse nível aí. Nesse nível você não chega. Por que não chega? Porque estava distante. Mas agora se aproximando, você vai chegar no nível que Deus tem preparado para você. Afinal de contas, meus amados, nós estamos indo para o final. O maior objetivo no relacionamento de Jesus, que foi o maior rabino, o maior mestre do século I, Jesus era especialista nisso que nós estamos falando. O maior objetivo do relacionamento dele com os seus discípulos era fazer com que o comportamento, com que o agir desse discípulo fosse completamente mudado. Você lembra? Pedro explosivo, o Pedro que primeiro fazia, depois pensava no que tinha feito, e o Pedro de depois do derramamento do Espírito Santo. Você se lembra do Saulo que perseguia, que matava,
que levava cartas na sua bolsa contra a igreja, e depois o Saulo, que morreu pelo Evangelho. Era a mudança do comportamento dos seus discípulos. Esse é o verdadeiro fruto. Esse é o verdadeiro discipulado. Eu vi um caso que se perdeu, tanto o discipulador quanto o discípulo nunca foi discipulado, irmãos. Nunca foi. Porque há uma corrente do bem que vai acontecendo. Se alguém está ligado ao Senhor, e outro alguém vai se ligar, e outro alguém vai se ligar. E detalhe, essa pessoa vai ser por vezes incompreendida, porque a vontade humana é uma e a vontade de Deus é outra. E o discipulador que ama, ele vai ensinar a verdade. Você se lembra de Jesus? João, capítulo 6, Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vossos pais comeram do maná do deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E aí, a grande plateia que ouvia se levanta e diz assim: ele está falando coisas sem nexo, esse discurso é muito duro, tchau, para mim não dá. Jesus assiste aquilo, ele muda o discurso, ele muda a linha. Não, vem cá, gente, não é bem desse jeito, não, peraí. Alguém pode ter chegado a Jesus, vai ficar vazia a sinagoga, hein? Desse jeito que o senhor está agindo. Ele muda? Não. Ele ainda confirma com os 12: vocês também não vão embora? Ele ainda confirma. Por quê? Porque o verdadeiro discipulado, ele nos poda, ele nos lapida, ele tira as cascas, os clipotes, né? Os judeus dizem que os clipotes são as cascas que vão trazendo a dura serviço sobre a nossa vida. Aí traz rebeldia, aí traz discordância, aí traz essa rejeição à palavra que aquele povo teve. Mas quando os clipotes vão sendo tirados, e esse é o problema, irmãos, quando a palavra não confronta, a casca fica. Quando a palavra confronta, a casca é tirada. E quando a gente tira a casca, às vezes fere, né? Você já cascou laranja, você vai tirando assim, às vezes você afunda um pouco a faca nela, né? Se a laranja tivesse sensibilidade e voz, ela gritaria: ai! Mas para você extrair o suco dela, você não precisa cascar? Ou vai lá e dá uma mordidona na laranja assim, cheia de sumo? Não. A casca faz tão mal que você começa a cascar, se a pessoa tiver alergia, ela espirra. Ou você começa a cascar, se tiver um ventilador ligado, jogar aquele sumo no olho de alguém, vai arder. É ou não é? A casca não é para comer. A casca impede de você extrair o melhor do suco. E quando nós não somos discipulados, nós ficamos cheios das clipotes, das cascas. Então tem algo muito bom dentro da gente, mas a casca não deixa. E o que a palavra faz? A palavra começa a nos cascar, vai cascando, vai tirando, vai limpando. E é por isso que Deus criou esse método tão inteligente. Que aquele que fala não sabe da sua vida, não sabe o que aconteceu. Pelo menos eu sou assim, gente. Vocês podem ver que os atendimentos podem ser feitos com hora marcada, nunca antes do culto, nunca antes de pregar, para não interferir. Até uma pessoa novata na igreja, quem nunca ouviu testemunho assim, né? De vários pastores. Pastor está falando de mim, contou minha vida para ele. Não, é o Espírito Santo que está cascando, está tirando a casca, está limpando. Enquanto nós não tivermos esta integridade, Deus vai usar, Deus vai trabalhar. Então, o que a palavra faz? Ela casca, ela limpa para extrair o suco melhor. Foi isso que Jesus fez. O discipulado dele focava nisso, na mudança de comportamento dos seus discípulos. Mas mudança para quê, pastora? Para ficar de acordo com o que era o seu mestre. Então também, não se engane com aquele jargão. Pessoas às vezes falam assim: olha, irmão, não olhe para mim, olhe para Jesus, porque eu sou cheio de falhas. Nós sabemos, ninguém é perfeito. Mas lembra da palavra TAV, que é o compromisso? Então eu preciso ter um compromisso. Eu carrego a palavra de Deus. Então é preciso que a pessoa ore e se inspire, mas ela só vai se inspirar quando formos discípulos. Se nós andarmos assim, irmãos, está tudo muito difícil, irmão, nem eu tenho vontade de ir para a igreja, você não sabe o que eu faço. As dificuldades. O que você vai inspirar essa pessoa? A continuar criando mais casca. E por que você está fraco assim? Porque está faltando combustível.
Agora, se você se entregar nas mãos de Deus, esse trabalho que Ele vai fazer tão lindo na sua vida, tirando casca e aperfeiçoando, meus irmãos, por pior que seja o mundo, a pessoa vem falar com você, você dá uma palavra que Deus pôs na sua boca, a pessoa vai falar, você me inspira, olha, eu nem ia para a igreja, mas eu vou porque você me inspira. O que é isso? É a obra que Deus faz através de um discípulo. Então olha aqui, a letra, vamos para a última agora, essa última aqui, depois da pequenininha, essa é a letra Dalet, fala comigo, Dalet. Essa é a última letra da palavra discípulo. Essa letra é muito importante. Ela significa porta-portão. Ela é como que um portal espiritual. Ela significa algo que você vai atravessar. Existe um limiar. Sabe o que é um limiar? É um limite. Ó. O profeta Ezequiel, ele até escreve lá em Ezequiel 47, a gente vai ver. Ele fala que as águas brotavam do limiar da porta do templo. O que é isso? É o limite. Então, existe um limite que a gente precisa avançar. Um portal celestial que a gente precisa atravessar. Para quê? Para crescer na comunhão com Deus. Olha tudo que compõe a palavra discípulo, meus irmãos. Você acha que se você seguir isso e receber isso de Deus, você vai ser fraco ou forte espiritualmente? Fala para mim. Forte. Só que tudo começa lá atrás com renúncia e compromisso. Todo mundo não está forte, então, pastora, em todo lugar, em toda a igreja, porque o marco inicial já é confrontante. É renúncia e compromisso. E olha que coisa linda. Olha como a palavra de Deus, ela se costura numa perfeição. A palavra Dalet, ela é representada pelo número, fala comigo, 4. Você vê que o número 4 é um número forte espiritualmente falando. Nossa igreja tem um 4 aqui, ó. O número 4, porque ela aponta para os 4 pontos cardeais da terra, cardeais mesmo, tá? Ela aponta para norte, sul, leste, oeste. Olha como a palavra de Deus você não pode ler com superficialidade. Por que Jesus fala assim, fazei discípulos? E aí Jesus vai dizer que os seus discípulos vão para Samaria, Judeia e até os norte, sul, leste, oeste. Está na palavra discípulo. Não quer dizer que todo discípulo vai ficar andando. Quer dizer que aqui em Bauru tem um grupo de discípulos, aqui em Lençóis tem outro grupo de discípulos, em Lins, Pirajuí tem outro grupo de discípulos. Em toda a terra existem grupos de discípulos do Senhor Jesus espalhando esta palavra. A letra Dalet, ela se liga ao número 4. Porque quando você é um discípulo, você vai estar na hora certa e no lugar certo, onde Deus quer te usar. O Senhor usa a vida de Filipe aqui, falando com o eunuco da rainha Candace. E a Bíblia diz que depois que a obra é feita na vida daquele homem, Filipe é transladado. Ele já está em outro lugar, ele já vai fazer outra obra. Às vezes você está num lugar, você nem sabe por que acabou indo ali, daqui a pouco você descobre. Às vezes você está de carro, esquece uma coisa, erra o caminho. Por que eu vim por aqui, meu Deus? Daqui a pouco você descobre. Por quê? A palavra Dalet, ela está ligada ao número 4 também. Por quê, meu amado? Ela tem uma ação no mundo espiritual, uma ação no mundo físico. Somada a essa questão dos 4 pontos cardeais, isso significa que tudo que você já aprendeu, tudo que você vai aprender, trará impacto sobre a sua vida física. Fala comigo, minha vida física. Hoje, gente, vocês almoçaram hoje? Já está com fome da janta, né? Daqui a pouco vocês vão jantar. Então vamos lá. Mas pega um pouquinho do que tem do almoço ainda. Fala, minha vida física, minha vida espiritual, sobre minha casa, sobre minha profissão, sobre os lugares onde eu estiver. A bênção de Deus, essas bênçãos estarão lá. Só que nós não estamos falando aqui, como eu sempre gosto de dizer para vocês, nós não estamos falando, meus irmãos, de um amuleto. Pastor, então faz uma unção aí na minha vida para isso. Você percebeu enquanto eu preguei?
é vivência da palavra, é tomada de posição, é tomada de decisão. E à medida que você for cumprindo, Deus vai liberando sobre você que está aqui, sobre quem me assistiu aí pelo vídeo. Deus abençoe. Estamos encerrando esse momento.